Passamos a vida inteira ouvindo falar sobre a Bíblia e os ensinamentos do cristianismo, não é verdade? Mesmo que sigamos outras religiões, convivamos em outros meios, ainda assim, aprendemos bastante sobre a religião cristã, pois ela é bastante predominante em grande parte do mundo. Aprendemos sobre os mandamentos, os feitos de Cristo na terra, sua vida, morte, etc. Também se destacam histórias assustadoras, como as relatadas em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nele aparecem os 4 cavaleiros do Apocalipse. Mas você sabia sobre as 2 bestas do Apocalipse 13? Eu sou Ivan Lima e vou falar um pouco mais sobre elas para você. Vale lembrar que você é sempre muito bem-vindo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Vamos falar um pouco mais sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, para que possam entender. Os seres apresentados na Bíblia são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João. Bastante temidos por quem se aprofunda são eles a peste, a guerra, a fome e a morte. Segundo os cristãos, essas coisas acontecerão no fim dos tempos. Seguindo um contexto, ao contemplar toda a estrutura da organização celestial de Deus, João viu em sua mão um rolo escrito, contendo 7 selos. Em seguida, Jesus Cristo tira esse rolo da mão direita daquele que está sentado sobre o trono. Nesse momento, os cavaleiros começam sua cavalgada por ocasião da abertura do primeiro dos 7 selos. Cada selo aberto, um cavaleiro aparece, num total de 4. Há ainda algumas interpretações que associam os eventos com os descritos nas visões do profeta Daniel, que começam no final das 70 semanas e cavalgam até a grande tribulação, findando no Armagedon. Esses cavaleiros possuem cores diferentes, e isso não é em vão. Cada uma traz um grande significado, assim como suas armas, e até mesmo a forma como se comportam. O branco representa a pureza, a santidade, o régio. Enquanto isso, o vermelho é a representação do sangue, do assassinato e da violência. Já o preto representa a obscuridade, a peste e a maldição. Por fim, o amarelo vem representando o corpo em decomposição, ou seja, a morte. Além disso, como falamos antes, seus apetrechos mostram características a respeito do papel que cada um dos cavaleiros desempenha, ou a consequência de sua cavalgada. O arco e coroa representam a simbolização da guerra e do poder. A espada é a principal arma dos exércitos antigos, usada como símbolo de assassinato. A balança, no contexto, denota desigualdade ou injustiça, nesse caso, alimentar. A jarra, que é a última arma, traz a peste dentro, pronta para ser espalhada pelo mundo. A peste, segundo a Bíblia, é o cavaleiro mais seguido de todos. A guerra é o cavaleiro vermelho, que possui a grande espada. A fome é o cavaleiro negro, que carrega consigo a balança, simbolizando o colapso econômico e a fome. Por fim, a morte, que é o cavaleiro do cavalo baio, trazendo a privação do plano terrestre. A apresentação dos cavaleiros não é o único evento medonho do Apocalipse. Existe um outro capítulo que está entre os mais debatidos do livro e entre os mais temidos pelos cristãos. Você já ouviu falar do Apocalipse 13 e das 2 bestas que ele apresenta? Se sim, sabe o que elas realmente representam? Alguns cristãos dizem que eles representam 2 grandes potências no final dos tempos. Essa é uma teoria e pode ser real, mesmo com algumas dúvidas, pois Apocalipse não foi escrito apenas para a geração que vive, imediatamente antes do fim do mundo. Se fosse, poderíamos apostar 100% nisso. O livro, na verdade, foi escrito para todos aqueles que creram ao longo da história humana. Há discussões bastante intensas a respeito disso,
como a do possível anticristo chegando, embora muitos acreditem que já passaram vários por aqui. Enfim, são coisas bastante profundas a se estudar. A primeira dessas bestas é um animal que vem do mar, o que significa muito, pois os antigos judeus odiavam o mar. A besta do Apocalipse é uma criatura que recebe poder e autoridade diretamente de Satanás. Isso para que possa dominar o mundo. As nações que adoram a besta recebem sua marca, na testa ou na mão. Ela é ainda por muitos associada diretamente ao anticristo. Segundo Apocalipse 13, João teria visto a besta saindo do mar. Ela teria 10 chifres, com 10 coroas, 7 cabeças, com 7 nomes de blasfêmias, aparência de leopardo, pés de urso e boca de leão. O dragão, mais conhecido como Satanás, deu autoridade e poder à besta para governar o mundo. Uma das cabeças da besta tinha sido ferida mortalmente, mas conseguiu a cura. Mas, e a segunda besta? Por que seria tão medonha? E quais são suas representações gerais? Essa, diferente da primeira, não surge da água. Ela, na verdade, emerge da terra. Essa força maligna é claramente distinguida da besta do mar, sendo então designada como a outra besta. De acordo com alguns acadêmicos que estudam sobre o assunto, a segunda besta é a representação mais significativa da igreja apóstafa, fomentadora, que é uma igreja que se desviou do primitivo padrão do cristianismo. A besta que saiu da terra possui 2 chifres como um cordeiro e falava como um dragão. Essa besta ainda tinha uma grande autoridade e era capaz de fazer milagres no nome da primeira, aquela que saiu do mar. Ela liderava os povos na idolatria à primeira besta e até fazia uma imagem falar, como descrito em Apocalipse 13, 14, 15. Seus feitos foram um tanto autoritários. Ela teria obrigado todos a receber uma marca na mão direita ou na testa. Ninguém seria capaz de comprar ou vender algo sem essa marca. Começou a relacionar isso? Pois bem, o nome dessa besta, ou seu número, como é mais conhecido, é o 666. Tanto a primeira quanto a segunda besta são servas de Satanás, que veio ao mundo para pregar a mentira e a enganação. A primeira quer a adoração, que pertence somente a Jesus. Tal como Jesus, ela foi ferida de forma mortal e voltou à vida, como falamos há pouco. A segunda, de forma resumida, é um falso profeta que prega a idolatria, um dos pecados segundo os cristãos. No entanto, ninguém sabe ao certo quem são essas bestas. Existem várias teorias sobre quem poderá ser, mas a Bíblia nunca dá uma resposta. Também é incerto dizer se já surgiram no mundo atual ou se ainda vão surgir. Esse é um dos maiores mistérios ainda não revelados. No entanto, há algumas pistas que podem ajudar a entender melhor. A primeira besta tem características de 4 animais, segundo Daniel. Um leão, que pode estar representando o Império Babilônico. O outro é um urso, que pode ser a representação do Império Persa. O leopardo pode representar o Império Grego. E um animal feroz contendo 10 chifres, que é possivelmente o Império Romano. Acrescentando a uma afirmação que fizemos antes, essa besta pode representar mais que o Império Romano, podendo então estar ligada aos 4 que citamos agora. Ou talvez é o império ou governante com as características similares às desses impérios. Realmente é bastante intrigante falar sobre isso, pois a falta de respostas concretas consegue deixar qualquer pessoa cada vez mais curiosa. E o que se sabe sobre o famoso número da besta? Você também alimenta essa curiosidade? Bom, a Bíblia diz que o número da besta é o número de um homem.
em Apocalipse 13, 18. Sendo assim, a segunda besta provavelmente não é um império ou uma organização. Ela trata-se de uma pessoa com grande influência política, econômica e religiosa. Ainda não se sabe quem são as duas bestas, mas a visão contida no livro cristão ensina uma lição bastante importante para eles. Os seguidores do cristianismo afirmam que no fim dos tempos, quando as bestas surgirem, aqueles que amam Cristo serão perseguidos, mas precisarão manter o seu amor, sua fé e lealdade ao seu Deus, para que assim possam ser salvos. A chave para a vida eterna no paraíso, como creem, será a persistência em relação ao famoso número, que marcará a testa das pessoas que se rebelarem, digamos assim, contra Jesus Cristo. Bom, podemos notar que a Bíblia possui alguns monstros um tanto quanto bizarros e medonhos, coisas que nem todos nós imaginávamos. Ainda em Apocalipse, há uma história sobre os 200 milhões de cavaleiros. Esse é um exército épico que também aparece no último livro da Bíblia. Eles não podem ser confundidos com os 4 cavaleiros que falamos antes. Dizem que esses 200 milhões de cavaleiros possuem cabeças de leões, caudas de serpentes e conseguem cuspir fogo e enxofre. Eles seriam os responsáveis pela morte de 1/3 de toda a humanidade. E aí? Você já tinha ouvido falar sobre todos esses seres aqui falados? E sobre as duas bestas apresentadas em Apocalipse 13? Bom, ficamos por aqui hoje, caros amigos. Esperamos te encontrar no próximo vídeo aqui no canal Fatos Desconhecidos. Um forte abraço e até mais. Tchau.